John F. Kennedy virou um ícone, mas sua administração e vida privada tiveram pontos negativos. Veja as questões mais controversas de sua presidência. Nós escolhemos ir à Lua nesta década e fazer as outras coisas, não porque são fáceis, mas porque são difíceis. Em 25 de maio de 1961, Kennedy discursou ao Congresso sobre necessidades urgentes, destacando o programa espacial dos Estados Unidos. Essa missão já estava em andamento, pois o projeto Apollo começou na NASA em 1960. O programa durou até 1973 e culminou em várias missões, que finalmente levaram americanos à Lua em julho de 1969, a um custo total para os contribuintes americanos de 28 bilhões de dólares. A missão espacial extremamente focada de Kennedy não era apenas sobre progresso humano ou conquista científica. Levar um homem à Lua e trazê-lo de volta também era um pouco de teatro político. Os Estados Unidos competiam com a União Soviética na corrida espacial, e era importante para as relações internacionais que uma nação democrática chegasse à Lua antes dos comunistas russos. Mas o público americano não apoiava totalmente. Durante o governo Kennedy, houve forte resistência pública à missão lunar. Acadêmicos lamentavam a cooptação da ciência para um projeto político, enquanto comentaristas e cidadãos criticavam o alto gasto de dinheiro e verbas militares em algo considerado fantasia. Em 1961, pesquisa Gallup mostrou só 33% de apoio ao projeto lunar da NASA. Agentes secretos e agências militares dos Estados Unidos já foram acusados de interferir em operações de outros países. Durante a Guerra Fria, por exemplo, o Departamento de Estado dos Estados Unidos apoiou e incentivou discretamente golpes que desestabilizavam governos ou sistemas econômicos mal vistos, como a União Soviética Comunista, em favor de regimes com postura pró-democrática que poderiam ser mais facilmente manipulados pelos interesses americanos. Em 1963, a Revolução do Ramadã, que durou 2 dias, resultou na derrubada e execução do primeiro-ministro Abd al-Karim Qassim, do Iraque, de inclinações socialistas e comunistas e aliado de autoridades soviéticas, pelo braço militante do partido Baath. A ideia de que é necessário e nefasta, de que está sempre envolvida em derrubar governos, isso é falso. Isso é conversa fiada. Na verdade, a Revolução do Ramadã teve apoio significativo da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, não era conversa fiada. A agência ajudou a organizar e financiar o golpe sangrento no Iraque, e tudo foi autorizado pelo governo Kennedy. Se o público soubesse quantos problemas de saúde ele tinha, acho que isso teria destruído suas ambições presidenciais. Quando era visto em público, Kennedy era a própria imagem de saúde e força. Imagens do presidente praticando esportes foram amplamente divulgadas, contribuindo para a crença de que o presidente mais jovem eleito na história, com apenas 43 anos, quando tomou posse, era cheio de juventude e vigor. O presidente era cronicamente doente e usava muitos remédios. Esse segredo foi ocultado pela família Kennedy e só revelado décadas após sua morte. Quando Jack tem 2 anos de idade, ele contrai escarlatina e basicamente fica doente pelo resto da vida. Kennedy foi diagnosticado com várias condições médicas, incluindo colite, inflamação do intestino grosso que provoca dor abdominal intensa e diarreia. Prostatite, uma inflamação da próstata que causa dor na pelve e dificuldade para urinar. E a doença de Addison, dupla deficiência hormonal que causa fadiga intensa, problemas de glicose e dores em órgãos, músculos e articulações. E eu acho que saúde mental e física, vigor mental e físico andam juntos. Kennedy sofria de osteoporose lombar tão grave que adaptava seus movimentos para suportar a dor. Kennedy tomava 12 remédios prescritos durante sua presidência para tratar suas condições médicas. Ele costumava tomar analgésicos fortes como metadona, codeína e demerol, além de estimulantes, remédios para dormir, ansiolíticos, regulador de tireoide e injeções da gama-globulina, um medicamento anti-infeccioso. Ele também precisava ocasionalmente de esteroides para a doença de Addison, antiespasmódicos para colite e um antipsicótico prescrito para combater efeitos colaterais de outro remédio. A piada sempre foi que, se um mosquito picasse o Jack, o mosquito é que ficaria doente. Como um de seus primeiros atos, logo após assumir o cargo de procurador-geral em 1961, Bob Kennedy e Walter Reuter, então presidente do Sindicato dos Trabalhadores Automotivos, redigiram o Memorando Reuter.
O documento incluía um plano para cumprir a regra, raramente aplicada, da Comissão Federal de Comunicações de dar tempo igual a diferentes visões políticas, limitando ou equilibrando discursos de direita na TV e rádio dos Estados Unidos. Outra importante ação foi o projeto de auditoria das organizações ideológicas, no qual o procurador-geral Kennedy e Reuter pretendiam usar a Receita Federal para investigar o uso de fundos por organizações sem fins lucrativos conservadoras e, se possível, contestar sua isenção fiscal. O presidente não só aprovou o programa, considerado uso partidário de recursos públicos, como também a ideia foi em parte dele. Segundo o relatório de 1973 do Comitê Conjunto de Tributação do Congresso, o programa foi impulsionado por declaração de John F. Kennedy e sugestão do procurador-geral Robert F. Kennedy. O comissário da Receita Federal, Mortimer Kaplan, disse ter recebido pessoalmente ligações do presidente Kennedy ou de um de seus principais assessores para checar questões financeiras de organizações conservadoras. Em um discurso à nação em 11 de junho de 1963, o presidente Kennedy declarou: "Esta nação, com todas as suas esperanças e todos os seus orgulhos, não será totalmente livre até que todos os seus cidadãos sejam livres." Apesar de defender os direitos civis, Kennedy evitava pressionar por uma legislação definitiva sobre direitos civis, temendo perder o apoio dos democratas segregacionistas no Congresso. Kennedy também monitorava secretamente o Dr. Martin Luther King Jr. Em 1969, o FBI revelou que, como presidente, Kennedy autorizou agências federais a grampear o telefone residencial de King e em seu escritório na Conferência de Liderança Cristã do Sul, em Atlanta. O procurador-geral Robert Kennedy aprovou o plano, e a vigilância começou só 2 semanas antes do assassinato presidencial. Mas por quê? Kennedy soube que Stanley Levinson, um dos tenentes de King, era secretamente comunista. Em 2025, ao ser obrigado a liberar todos os arquivos confidenciais restantes da presidência de Kennedy, o Arquivo de Segurança Nacional divulgou um relatório de 693 páginas chamado Joias da Família. O relatório tratava da investigação do FBI sobre anos de possíveis abusos de poder da CIA. E partes do arquivo mostraram o quanto o presidente Kennedy sabia sobre projetos potencialmente ilegais ou impróprios da CIA. Muitos deles secretos e sensíveis. Em 1962, oficiais da CIA deram briefings presenciais ao presidente e ao procurador-geral sobre um problema com a França. Na Embaixada dos Estados Unidos na França, a CIA tinha 123 agentes disfarçados atuando como diplomatas. Os agentes suspeitavam que a embaixada francesa em Washington, D.C., guardava documentos úteis à contra-inteligência, que deveriam ser obtidos secretamente. Com a bênção dos Kennedys, a missão ocorreu e os documentos foram roubados. Se foram úteis, ninguém sabe. Sabemos que Robert Kennedy chegou a pedir à CIA para excluir o FBI do plano, que envolvia invasão, arrombamento e furto. Em 1961, Kennedy fez uma indicação polêmica para procurador-geral. Ele escolheu Robert F. Kennedy, seu irmão mais novo e gerente de suas campanhas ao Senado em 1952 e à presidência em 1960. O procurador-geral costuma ter vasta experiência jurídica. Robert F. Kennedy, apesar de ter sido conselheiro de subcomitês do Senado na década de 1950, tinha currículo limitado e obteve o cargo por nepotismo. O presidente Kennedy não só rejeitou, mas também ridicularizou as críticas à sua decisão. Durante um jantar em fevereiro de 1961, ele disse sobre o irmão: "Não vejo problema em dar alguma experiência jurídica antes que comece a advogar." O presidente Kennedy achava que seria bom ter alguém por perto com quem pudesse discutir as coisas. Não só a nomeação para procurador-geral chamou atenção. Após a eleição de JFK, David Ormsby Gore virou embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, 5º Barão Harlech, e membro do parlamento. Ele era amigo dos Kennedy desde a época em que Joseph Kennedy foi embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido. Harlech visitava frequentemente a Casa Branca e colaborou nas políticas externas de Kennedy. JFK mantinha relação casual e amigável com repórteres nas coletivas de imprensa. Ele gostava da mídia quando era favorecido, mas revidava se jornalistas o contrariassem ou mostrassem seu governo negativamente. Em 1962, Kennedy tentou impedir, sem sucesso, que CBS e NBC exibissem reportagens especiais críticas. Em 1962, o repórter militar do New York Times,
Hanson Baldwin, publicou matéria mostrando que a União Soviética reforçou a proteção dos silos de mísseis nucleares para possíveis ataques dos Estados Unidos. O problema era que as autoridades americanas descobriram essa informação por meio do uso de tecnologia de ponta para coleta de imagens, ou seja, espionagem. Essas eram informações confidenciais que haviam sido vazadas. O gabinete do presidente Kennedy exigiu saber a fonte e autoridades federais começaram a grampear os telefones de Baldwin e sua secretária no New York Times, em Washington, D.C. Em 1963, o presidente autorizou o rastreamento telefônico dos colunistas Robert S. Allen e Paul Scott após publicarem informações confidenciais. Kennedy herdou a Guerra do Vietnã de Dwight Eisenhower. Impedir as forças anticoloniais Vietcong de Ho Chi Minh, que estava politicamente alinhado com as superpotências comunistas da União Soviética e da China, fazia parte da política externa mais ampla dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. A prioridade era evitar o enraizamento do comunismo no Sudeste Asiático. Pouco antes de morrer, em 1963, Kennedy pensou em diminuir o envolvimento dos Estados Unidos na região. Ele pretendia retirar 100 mil soldados da região. Mas, no início de sua presidência, Kennedy intensificou a guerra ao permitir novas armas devastadoras. Os militares dos Estados Unidos colocaram a Operação Ranch Hand em prática em janeiro de 1962. A Força Aérea dos Estados Unidos equipou aviões com herbicidas, que foram então lançados sistematicamente pelo Vietnã do Sul para destruir grandes áreas de vegetação que o Vietcong poderia usar como cobertura para seus ataques contra tropas dos Estados Unidos e do Vietnã do Sul, mesmo que essas plantações também pudessem ser usadas para alimentar cidadãos vietnamitas comuns. Era basicamente guerra química secreta. Kennedy autorizou a Operação Ranch Hand em novembro de 1961 como medida provisória e temporária. Ao contrário do esperado, o projeto se expandiu e, em 9 anos, devastou selvas e manguezais do Vietnã do Sul com 68 milhões de litros de produtos químicos tóxicos. A eleição presidencial de 1960 foi uma disputa notavelmente acirrada. Apesar da vitória expressiva de John F. Kennedy no colégio eleitoral, 303 a 219 contra Richard Nixon, o voto popular foi bem mais disputado, com apenas 120 mil votos de diferença em mais de 68 milhões de votos, ou menos de 0,5%. Pesquisas pré-eleitorais apontavam John F. Kennedy e Richard Nixon muito próximos. Menos de 3 meses antes, eles estavam empatados na pesquisa Gallup e, na véspera da eleição, separados por só 1 ponto percentual. Após a vitória de John F. Kennedy, surgiram alegações de irregularidades, principalmente em Illinois e Texas. Texas e Illinois tinham juntos 47 votos eleitorais suficientes para mudar a eleição a favor de Richard Nixon caso ele vencesse nos dois. O prefeito democrata de Chicago, Richard Daley, e Lyndon B. Johnson, então senador do Texas e vice de Kennedy, foram acusados. Apoiadores de Nixon alegaram fraude eleitoral e manipulação de urnas nos 2 estados, afirmando que a eleição foi roubada. Nunca houve indicação conclusiva de fraude eleitoral em nenhum dos 2 estados. Apesar do debate entre historiadores sobre possíveis discrepâncias em Illinois, Nixon nunca contestou oficialmente o resultado. Em 1959, Fidel Castro e seu exército revolucionário tomaram o poder em Cuba. No entanto, Fidel Castro logo provocou a ira de Washington ao firmar contratos para importar petróleo soviético e anunciar publicamente sua camaradagem com a URSS. O governo Eisenhower respondeu ao avanço comunista de Fidel Castro, autorizando uma operação da CIA para tirá-lo do poder. O plano era recrutar exilados cubanos que fugiram para Miami após a Revolução, treiná-los como paramilitares e enviá-los para derrubar Fidel Castro e retomar o país. Kennedy autorizou a invasão ao se tornar presidente, mas foi um desastre total. A notícia da invasão havia vazado. As forças de Castro superavam em número os que desembarcaram na praia e os cubanos locais decidiram apoiar Castro. O exército cubano matou mais de 100 paramilitares cubanos treinados pelos Estados Unidos e capturou quase 1.200. Castro continuou no poder, e o governo Kennedy ficou envergonhado após menos de 4 meses de presidência. Historiadores responsabilizam principalmente JFK pelas decisões na Baía dos Porcos.
destacam sua insistência em iniciar a operação à noite, recusa em aprovar nova rodada de bombardeios e em permitir apoio da Marinha às forças cubanas. Para muitos americanos que viveram durante a Guerra Fria, a crise dos mísseis de Cuba, em 1962, foi um dos momentos mais assustadores de suas vidas. Em outubro, o governo Kennedy revelou que a União Soviética estava movendo mísseis nucleares para Cuba, a apenas 90 milhas da Flórida. Kennedy respondeu impondo um bloqueio a Cuba e dando um ultimato: removam os mísseis ou enfrentem guerra nuclear. Para deter esse aumento ofensivo, está sendo iniciada uma quarentena rigorosa de todo o equipamento militar ofensivo enviado para Cuba. Quando um avião de reconhecimento dos Estados Unidos foi abatido sobre Cuba em 27 de outubro, a guerra parecia certa. No último minuto, Kennedy e Nikita Khrushchev aceitaram um acordo para retirar as armas soviéticas, evitando a guerra. Normalmente, JFK recebe muitos elogios por sua condução da crise. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que o governo Kennedy, na verdade, já tinha informações sobre as armas nucleares um mês e meio antes. Kennedy só soube dos locais após um avião espião fotografá-los em 29 de agosto. Ao ser informado, o presidente pediu aos assessores que ocultassem os relatórios, temendo um escândalo próximo às eleições de meio de mandato. Após o avião espião dos Estados Unidos ser abatido semanas depois, na União Soviética, Kennedy suspendeu todos os voos dos U-2 sobre Cuba. Assim, os soviéticos moveram 99 mísseis nucleares em 4 de outubro, sem que os Estados Unidos soubessem. Quando os voos dos U-2 voltaram, os mísseis foram descobertos, iniciando a crise. Após o fracasso na Baía dos Porcos, o governo Kennedy ainda tentava tirar Castro do poder. Então, em janeiro de 1962, menos de um ano depois, Kennedy iniciou a Operação Mangusto. Mangusto foi um plano para tirar Castro do poder, com Robert Kennedy, irmão de JFK e procurador-geral, escolhendo pessoalmente o lendário agente da CIA, Edward Lansdale, para planejar a operação. Lansdale não era o único agente da CIA na missão. William Harvey, outro agente sênior da CIA, entrou no projeto após ser designado pelo ex-chefe do serviço clandestino, Richard Bissell. Após meses de tentativas frustradas, Harvey optou por uma nova estratégia: usar a máfia para matar Castro. Eu vou fazer uma oferta que eles não poderão recusar. Harvey procurou os mafiosos Sam Giancana e Johnny Roselli, deu pílulas de veneno para matarem Castro em Cuba, mas eles não conseguiram. Uma segunda tentativa conhecida de assassinato sob JFK foi um plano fracassado de dar a Castro um traje de mergulho contaminado com fungos e bacilos da tuberculose, que nunca chegou a ser entregue. Após o assassinato de JFK, em novembro de 1963, o novo presidente Lyndon Johnson encerrou a Operação Mongoose. Um dos maiores problemas de política externa que JFK herdou do governo Eisenhower foi o crescente compromisso financeiro e militar com a nascente República do Vietnã. Antes, ao atuar na Câmara e no Senado nos anos 1960, Kennedy já havia se declarado contra o envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã. Durante a Primeira Guerra da Indochina, entre o Viet Minh e os franceses, ele considerou a possibilidade de ajuda militar dos Estados Unidos aos franceses perigosamente fútil e autodestrutiva. Porém, durante a campanha de 1960, Kennedy já se expressava de outra forma. Preocupado com a influência comunista de Mao Zedong na Ásia, JFK passou a apoiar táticas mais agressivas no Vietnã. Ele adotou uma estratégia de contra-insurgência para combater a guerrilha do Viet Cong e autorizou a participação direta de soldados americanos nas batalhas contra os comunistas. Quando Eisenhower deixou o cargo em janeiro de 1961, havia apenas 700 dos chamados conselheiros militares no Vietnã. O potencial para o surgimento desastroso de um poder mal direcionado existe e vai persistir. Em apenas 4 meses no cargo, JFK enviou mais 500 tropas de forças especiais e militares ao exterior. Em 2 anos, mais 10 mil conselheiros estavam a caminho. Quando JFK foi assassinado, havia aproximadamente 16.700 conselheiros norte-americanos no país, 16 mil a mais do que em 1960, com a violência aumentando rapidamente. Em 1963, enquanto o conflito no Vietnã se intensificava, ocorreram alguns dos eventos mais catastróficos da guerra. Na primavera, o agente da CIA Lucien Kokkonen entrou no Vietnã do Sul disfarçado de espião.
Em maio, ele foi até a antiga capital provincial de Hue para ver as celebrações em torno do aniversário de 2.527 anos de Buda. Durante as celebrações, soldados e policiais sul-vietnamitas agrediram e mataram vários budistas. Em protesto, o monge budista Quan Duc se banhou em gasolina e ateou fogo ao próprio corpo diante do mundo. Mesmo assim, o presidente Ngo Dinh Diem intensificou a guerra contra os budistas e suas forças passaram a matar mulheres e crianças em pagodas. Logo, o governo Kennedy passou a discutir secretamente planos para tirar Diem do poder. No final de agosto, Kennedy aprovou um telegrama recomendando ação. E no dia 26, o embaixador no Vietnã do Sul enviou um telegrama de resposta a Kennedy dizendo: "Estamos lançados em um caminho sem volta, a derrubada do governo Diem. Então tudo o que podemos fazer é ajudar. E estamos deixando isso muito claro. Mas eu não concordo com aqueles que dizem que devemos nos retirar. Isso seria um grande erro." Generais vietnamitas assassinaram Diem no início de novembro com $40 mil americanos de apoio da CIA. Após o ocorrido, Kennedy se arrependeu e demonstrou consternação e desgosto. Porém, sem seu apoio, isso provavelmente não teria acontecido. Quando John Kennedy assumiu a presidência de Dwight Eisenhower, ele iniciou uma grande mudança na CIA. Demorou porque ele ficou tão irritado com a agência pela condução da crise da Baía dos Porcos que não queria mais se envolver com eles. Mas logo mudou de ideia e passou a impulsionar as atividades deles. Enquanto o governo Eisenhower havia lançado cerca de 170 operações da CIA durante todos os seus 2 mandatos, Kennedy iniciou quase o mesmo número, 163, em menos de um mandato. Isso significava que a CIA estava conduzindo operações num ritmo 2 vezes maior sob Kennedy do que sob Eisenhower, incluindo os planos mencionados anteriormente contra Fidel Castro. Grande parte disso ocorreu sob supervisão de John McCone, que virou diretor da CIA após Allen Dulles sair após o desastre da Baía dos Porcos. JFK pensou em nomear Robert Kennedy como diretor, mas decidiu não fazê-lo. De acordo com John Prados em Safer Democracy, a CIA não só autorizou 163 missões durante o mandato de JFK, como também teve planos aprovados para quase 400 outras. O diretor da NSA, McGeorge Bundy, um dos colegas mais próximos de Kennedy, depois destacou como o governo passou a pressionar a CIA por mais missões secretas. Os 6 primeiros meses da presidência de John Kennedy foram péssimos, marcados inicialmente por acusações de manipulação eleitoral que ofuscaram sua vitória. Depois, ele liderou a fracassada invasão da Baía dos Porcos, em abril. 1 mês e meio depois, em junho, na primeira cúpula com Nikita Khrushchev, premier da União Soviética, as coisas também não saíram bem. Khrushchev, com 67 anos e bolchevique desde a Revolução Russa, não respeitava nem levava a sério o Kennedy, de 44 anos. Os conselheiros haviam alertado que o líder soviético, de temperamento explosivo, usaria ameaças e intimidação para impor sua vontade. Khrushchev comparava JFK desfavoravelmente a Eisenhower e o achava imaturo. Kennedy, ansioso para se provar diante do veterano comunista linha dura, tentou debater com Khrushchev temas como marxismo e imperialismo, mas apenas expôs sua inaptidão e inexperiência. Kennedy afirmou a Khrushchev que via certa paridade entre as forças da OTAN na Europa Ocidental e a Aliança Sino-Soviética na Ásia. Isso surpreendeu os assessores de Kennedy, enquanto Khrushchev ficou animado ao ver um presidente americano admitir a URSS como igual militarmente. Após a cúpula, Kennedy reconheceu a derrota. Questionado sobre os encontros com Khrushchev, disse: "A pior coisa da minha vida, ele me destruiu." Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os aliados enfrentaram o desafio de administrar a Alemanha ocupada. O país foi dividido em 4 zonas, cada uma sob a responsabilidade de um dos vencedores: Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e União Soviética. Os soviéticos, no entanto, queriam que os outros aliados deixassem Berlim, que ficava no setor soviético, e as tensões aumentaram quando o Ocidente recusou a ideia. Em novembro de 1958, Khrushchev exigiu que os aliados ocidentais deixassem Berlim e retirassem pessoal e equipamentos em 6 meses.
As negociações entre Khrushchev e o governo Eisenhower fracassaram em 1960 após a URSS derrubar um avião espião U-2 dos Estados Unidos em missão de reconhecimento sobre seu território. Khrushchev decidiu esperar pela próxima administração presidencial antes de retomar as conversas. Na cúpula de Viena com Kennedy, em 1961, o líder soviético novamente deu aos Estados Unidos 6 meses para deixar Berlim. Kennedy respondeu enviando 1.500 soldados para a capital alemã pela Autobahn e convocou 150 mil reservistas do exército. Então, em 13 de agosto de 1961, o governo da Alemanha Oriental começou a erguer o agora infame Muro de Berlim, separando Berlim Oriental e Ocidental. O muro separou mais do que uma cidade. Ele separou o mundo. O muro foi reforçado com concreto e ficou como símbolo da Guerra Fria, até sua destruição em 1989. Após a construção do Muro de Berlim, em agosto de 1961, as tensões entre Estados Unidos e União Soviética atingiram um ponto crítico. Mais tarde, naquele mês, diante do aumento das armas nucleares pelo governo Kennedy, Khrushchev anunciou a retomada dos testes nucleares ao ar livre, encerrando uma moratória de 2 anos e meio. Eles realizaram quase um teste nuclear por dia nos 2 meses seguintes, incluindo a explosão da Tsar Bomba, a maior já registrada. Naquele setembro, Kennedy respondeu retomando o programa de testes nucleares dos Estados Unidos, que estava adormecido. De volta a Berlim, a temperatura política estava ficando ainda mais alta. No final de outubro, no Checkpoint Charlie, um dos pontos de travessia autorizados na fronteira soviético-americana em Berlim, surgiu disputa sobre a revista de diplomatas americanos e seus documentos. O governo Kennedy mobilizou tanques do exército dos Estados Unidos para mirar na Alemanha Oriental, e os soviéticos responderam com seus próprios tanques. Todos estavam prontos para o combate, esperando que as coisas começassem. O bom senso prevaleceu. Kennedy e Khrushchev, por canais secretos, concordaram em retirar os tanques do Checkpoint Charlie, encerrando a ameaça de escalada. Em agosto de 1962, o presidente Kennedy focava sua atenção na Guiana Britânica, pequeno país ao norte da América do Sul. A Guiana estava sob domínio britânico desde o final do século XVIII, tendo recebido apenas recentemente uma independência nominal. No entanto, quando os britânicos permitiram eleições abertas pela primeira vez na década de 1950, o vencedor, Chedda Jagan, foi imediatamente rotulado como comunista e jogado na prisão. Ele foi libertado 1 ano depois, e nas eleições de 1961, o partido de Chedda Jagan venceu 75% das cadeiras na Assembleia da Guiana, elegendo o primeiro-ministro. Kennedy e o diretor da CIA, John McCone, logo discutiram formas de remover Chedda Jagan do cargo por sua suposta inclinação comunista. Chedda Jagan foi à Casa Branca em outubro e tentou mostrar a Washington que não era alinhado à União Soviética. Mesmo assim, JFK ignorou e lançou um programa de $2 milhões para derrubar Chedda Jagan em agosto do ano seguinte. Em 1963, a CIA apoiou o rival político de Chedda Jagan, Forbes Burnham. Kennedy foi assassinado em novembro de 1963, antes que qualquer ação fosse tomada. Mas a CIA, com apoio britânico, conseguiu tirar Chedda Jagan do poder em 1964, sob o sucessor de JFK, Lyndon B. Johnson. Quando JFK assumiu a presidência, em janeiro de 1961, o combate ao comunismo na América Latina virou uma de suas principais prioridades. As ascensões de Fidel Castro e Che Guevara ao poder na América Latina mostraram a infiltração do comunismo no hemisfério ocidental, e Kennedy queria impedir sua expansão. Em meados de março de 1961, Kennedy anunciou a criação da Aliança para o Progresso na América Latina. Pois nenhum progresso real é possível a menos que os benefícios do aumento da prosperidade sejam compartilhados pelo próprio povo. A aliança visava combater a desigualdade e pobreza na América Latina, criando programas para reduzir o analfabetismo e melhorar a saúde pública. Em agosto, Kennedy e Jacqueline foram ao Uruguai inaugurar a Aliança para o Progresso em Punta del Este. Mas ela foi prejudicada desde o início. O financiamento federal, prometido em $10 bilhões por 10 anos, foi parcialmente usado para criar exércitos paramilitares contra o comunismo e nunca se aproximou dos níveis do Plano Marshall na Europa. Apesar de pequenas melhorias em habitação, educação e saúde, a aliança foi um desastre. O crescimento econômico foi menor que o esperado.
O desemprego subiu e 6 golpes militares ocorreram na América Latina durante o governo Kennedy. O crescimento populacional anulou avanços na redução da pobreza e saúde pública, e líderes latino-americanos temiam mais Washington que o comunismo, o que não representa progresso. Embora o presidente Kennedy certamente estivesse ocupado lidando com problemas na América Latina, suas políticas em relação à África lhe ofereciam pouco alívio. Durante a campanha contra o vice-presidente Richard Nixon, em 1960, Kennedy criticou a postura do governo Eisenhower sobre a África. Ao assumir no início de 1961, manteve-se forte continuidade nas políticas para a África entre as duas gestões. Kennedy se preocupava com o avanço do comunismo na África, tanto quanto no Vietnã, especialmente após a União Soviética ganhar espaço no Nordeste africano. Kennedy ofereceu incentivos financeiros a líderes africanos neutros para convencê-los a se aliar aos Estados Unidos em vez da União Soviética, mas pouco apoiou o nacionalismo e a independência africanos, tendo políticas ainda piores na África do Sul. O apartheid e a segregação eram comuns no país desde o início do século XX. E nos anos 1950, as políticas racistas viraram lei pelo governo africâner. Era proibido viver, negociar ou ter terras em áreas de brancos. Instalações públicas, transportes e escolas eram separados. O casamento interracial era proibido. O governo Kennedy não tomou medidas efetivas contra o domínio africâner na África do Sul, restringindo-se a ações simbólicas contra o regime supremacista branco. Ele não impôs sanções econômicas e manteve a dependência dos Estados Unidos dos minerais preciosos do país. Kennedy, finalmente, concordou em assinar um embargo de armas, mas ao mesmo tempo continuou vendendo peças de reposição militares para eles, minando de forma efetiva e estranha o próprio acordo que havia feito. Outra região africana que atraiu a atenção do governo Kennedy foi a crise do Congo, iniciada em 1960 ainda no governo Eisenhower. Segundo o escritório do historiador do Departamento de Estado, em 1960, os congoleses se preparavam para sua independência oficial em relação à Bélgica, apoiada pela equipe de Eisenhower. Em junho daquele ano, uma rebelião eclodiu, colocando tropas congolesas e belgas em confronto, e o país mergulhou no caos. Durante disputas internas no novo governo congolês, o coronel Joseph Mobutu liderou um golpe e assumiu o poder. A administração Kennedy apoiou Mobutu na tentativa de criar um Congo estável e pró-Ocidente, fornecendo fundos e assinando acordos militares bilaterais. Kennedy organizou a ida de Mobutu à escola de paraquedistas em Fort Benning, Geórgia, mostrando a relação entre eles. Mobutu, que mudou o nome do país de Congo para Zaire e passou a se chamar Mobutu Sese Seko, governou o país pelas 3 décadas seguintes até ser finalmente deposto em 1997. O governo de Mobutu era muito instável, enfrentando rebeliões e tentativas de golpe frequentes. Ele também é lembrado pela corrupção, acumulando grande fortuna pessoal enquanto governava um país pobre e estagnado. Sim, sem o apoio de Kennedy, talvez ele não tivesse chegado ao poder nos anos 60. Pode parecer surpreendente, mas de Franklin D. Roosevelt, nos anos 30, até Richard Nixon, nos anos 70, todos os presidentes americanos permitiram gravações secretas de reuniões em algum momento. Durante seu mandato, John Kennedy foi um dos que mais gravou secretamente. Na primavera de 1962, o agente do Serviço Secreto, Robert Balke, instalou o sistema de gravação oculto de JFK no Salão Oval e na sala do gabinete. Isso está ligado? JFK morreu antes de explicar o sistema de gravação secreta, revelado apenas em 1973 nas audiências do caso Watergate. A secretária de Kennedy, Evelyn Lincoln, disse que ele foi instalado para manter registros precisos. Ela também afirmou que Kennedy mandou instalar porque seus assessores tinham a tendência de concordar com certas coisas em particular, mas depois alegavam publicamente o contrário, e JFK queria poder responsabilizá-los com as próprias palavras deles. Kennedy e poucos agentes do serviço secreto eram os únicos com acesso aos sistemas de gravação, controlados por interruptores ocultos. Microfones foram instalados em vários locais para garantir que o máximo possível fosse gravado. No total, Kennedy acumulou quase 250 horas de reuniões gravadas e 12 horas de ligações telefônicas registradas desde a primavera de 1962 até sua morte em novembro de 1963, grande parte das quais já foi desclassificada.
Desde seu assassinato em 22 de novembro de 1963, o legado de JFK foi repetidamente alvo de rumores sensacionalistas sobre sua vida privada. Os mais conhecidos são seus supostos casos extraconjugais com várias mulheres. Acredita-se que JFK teve pelo menos 6 relacionamentos secretos. Supostamente, várias dessas mulheres eram funcionárias da Casa Branca, como estagiárias e secretárias, e afirmaram que os relacionamentos começaram no fim dos anos 50 ou nos anos 60, quando Kennedy era senador ou presidente. Infelizmente, há poucas evidências para comprovar se a maioria ou sequer algum desses casos realmente aconteceu. JFK não pôde enfrentar seus acusadores antes de morrer. Mesmo assim, assessores como Barbara Gamilarachian confirmaram relatos de sua infidelidade. Quando o assunto era sexo, John F. Kennedy achava que era intocável, invulnerável. A acusação mais conhecida envolve um suposto caso dele com a atriz Marilyn Monroe. Há especulações de que Jack sabia e tolerava os casos, mas provavelmente nunca saberemos toda a verdade sobre a vida privada de Kennedy. A vida privada de John Kennedy também é cercada por especulações sobre seus supostos vínculos e de sua família, com mafiosos como Sam Giancana e a máfia de Chicago. Os boatos vêm desde a eleição presidencial de 1960 e as acusações de manipulação e fraude eleitoral. Há anos, há alegações de que Joe Kennedy procurou Giancana para que a máfia de Chicago manipulasse a eleição a favor de seu filho, em troca de não processar seus crimes quando John Kennedy assumisse. Há alegações de que Frank Sinatra teria procurado Giancana a pedido de Joe Kennedy para manipular a eleição a favor do filho dele, mas não há evidências que comprovem isso. As maiores acusações ligando Kennedy à máfia foram feitas por Judith Campbell Exner em suas memórias. Posso, neste momento, afirmar com satisfação que meu relacionamento com Jack Kennedy era de natureza pessoal e íntima. Exner afirmou ter se relacionado com Giancana e Kennedy e tentou apresentá-los em 1960 para ajudar a manipular a eleição. Porém, suas histórias às vezes se contradizem e foram negadas pelos assessores próximos de Kennedy. A ceia de Kennedy e Giancana colaboraram para assassinar Fidel Castro, mas o arranjo foi feito pelos agentes Richard Helms e William Harvey, não por Kennedy pessoalmente. Embora Kennedy possa ter tido conhecimento do esquema através de seu irmão, o procurador-geral Bob Kennedy.